Outro ponto que eu preciso falar com vocês é sobre as estruturas de storage do banco de dados. O banco de dados Oracle, dentro dessa arquitetura de database e de instance, nós temos aí, basicamente, dá para aprofundar nessa parte de database e dá para aprofundar nessa parte de instance, tá? Então isso que eu quero falar um pouco com vocês aqui agora. Dentro dessa estrutura de storage do database, você vai ter dois tipos aí de estruturas. Algumas estruturas físicas e algumas estruturas lógicas, tá bom? E aí, pessoal, dentro dessa estrutura, o que acontece? Na estrutura física, a gente está falando realmente dos data files, a gente está falando dos control files, a gente está falando dos online redulog files, tá bom? Esses são aí arquivos fundamentais dentro da estrutura física, onde a estrutura física consiste basicamente aquilo que você consegue ver no sistema operacional, tá? Claro que o Oracle Database ele tem a opção de você colocar o seu banco de dados dentro de um ASM, tá? Que é o Automatic Storage Management. Esse é um assunto um pouco mais avançado que a gente pode abordar em uma outra live, tá bom? Mas, de forma mais simples, quando você armazena realmente o seu banco de dados num sistema operacional, no Linux, por exemplo, a parte física de storage é o que você consegue realmente ver dentro do sistema operacional. Você pode criar um banco, apontar ele para um disco, tá? Apontar ele, por exemplo, para o 01 ou para o 02, e aí você faz a criação do seu banco de dados. Depois que você criou o seu banco de dados, você pode realmente ir lá no sistema operacional olhar dentro daquela pasta que você pediu para criar o banco de dados, e lá você vai conseguir ver a estrutura física do storage, tá? É uma estrutura física de armazenamento, que aí você consegue realmente visualizar os data files, os control files e os online redulogs. Esse é um ponto muito importante que vocês entendam. A estrutura física.